Olá, gente, tudo bem? Estou aqui novamente com um cara muito querido, o Uhum. Igor, está aqui comigo. E nós vamos falar sobre missões e os desafios do trabalho missionário. Igor, antes de começar a falar de tantas coisas, eu Sim, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão em casa aí. claro. Bom, prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Igor. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas já estou no Nepal desde 2012, entre algumas idas e vindas para o Brasil, mas primeira vez pisei aqui em 2012. Sou casado com a Ruth, temos um filho, o Arthur, de quase 2 anos, e estou aqui no Nepal servindo Jesus no campo, aqui em Katmandu. Legal, Igor. Você chegou aqui a primeira vez quando no Nepal? Foi em de fevereiro de 2012. Queria saber um pouquinho da sua história, já sei, mas eu gostaria de conversar com as pessoas. Claro. É porque você fez CTMDT, né? Eu sei que a maioria daqui assiste é mineiro, então que saudade de Minas. É, Morei lá 2 anos, 2010, 2011. Fiz o legal. curso de louvor e adoração no Aham. CTMDT. Que legal. 2 anos, foi 2010, 2011. E 11, interno, né? Morando e estudando lá. E como é que foi, cara, esse período de preparação no CTMDT ali para Uhum. as nações? Como é que foi Sim. isso? E foi muito importante porque me preparou não só teologicamente, que é o que eu amo estudar, mas também a parte de caráter, de convívio, porque nós éramos mais de 300 pessoas morando no mesmo Uau, ambiente, 300 quase pessoas? 300 pessoas, Meu Deus! no mesmo quarto, entre 4 e 6 pessoas, né? No caso, para mim, os amigos ali nesses 2 anos variando entre 4 e Uhum. 6 homens no mesmo quarto. Então, aprendendo a dividir tudo. Isso foi muito importante. O serviço lá também, a manutenção e Que tudo foi legal. um trabalhar no caráter. Mas eu não fui especificamente para missões. O Senhor me falou sobre missões lá. Eu fui com a ideia de estudar louvor e adoração para servir na minha igreja local. Isso é interessante. Naquela época tinha, né, essa divisão, né? Tinha, aquela na minha época era o curso de louvor e adoração ou o curso de missões. Você escolhi um dos dois. Entendi. E de louvor e adoração eram 2 anos interno, de missões 2 anos interno, mais um ano prático em algum país. Que E nessa legal. que eu me encaixei. Que legal. Me conta aí, cara, uma das maiores, assim, aperto que você passou ali nessa vida, porque a gente sabe, cara, eu estudei, fiz carisma, Sim. essa época de seminário são épocas que marcam a vida da gente. Sim. Você- A gente consegue hoje olhar e ver, claro, da provisão de Deus, de provar da bondade de Deus, mas não é muito fácil, né? Nos dias que faltam as ah, coisas básicas, enfim. Então, graças a Deus, nunca me faltou nada, mas eu fui com um período de primeiro ano todo pago, com a rescisão do trabalho, uhum. e Nossa, que sem legal. precisar dos mantenedores ali, porque estava tudo pago, Uhum. as mensalidades, tinha o seguro, a gente brinca de seguro desespero, É, eu que sei. ajudou bastante. Mas o segundo ano foi o desafio no sentido de fé, de provisão de Deus, e assim, de tudo, cara, do valor chegando na mensalidade, as pessoas se levantando, Deus levantando pessoas para ajudar. Então, assim, acho que o maior desafio foi a questão financeira do segundo ano, no sentido de eu confiar, não precisar depender de outras pessoas no primeiro ano, porque eu tinha reserva para isso, Entendi. mas no segundo ano 100% dependência. Meu Deus, aí é Deus, né, cara, Aí é na Deus, veia. aí a gente consegue provar. E eu lembro que eu fiz essa oração uma vez, logo no início eu via gente falando que, não sei, queria comer uma carne, não tinha dinheiro, orou e Deus providenciou. Ou coisas simples, que a gente sabe que Deus é um Deus pai, que cuida, então alguma pessoa que estava com vontade de comer, sei lá, um chocolate, um biscoito, não tinha, providenciou, eu fiz a oração. Eu falei, Deus, eu queria experimentar disso aí também, só que eu não sabia que para experimentar disso eu não lembrava que tem todo um Tem a caminho, né? necessidade, tem Tem que a passar, tem que necessidade. Então, precisar. mas passei por isso no sentido de hoje glorificar a Deus pela provisão, por tudo que Ele fez. Legal, cara. E um dos maiores marcos da minha vida porque foi um divisor de águas para o meu chamado. É porque eu acho que antes, né, sempre a gente passa por essa questão, né, de Deus, pelo menos assim, não é falar uma prova é estranho, né, mas assim, Hum, da dependência, né? Deus, eu acho sim. que ele, E, e aí a gente consegue ver a revelação do caráter de Deus em algumas coisas, experimentando, né? E não, é, assim como o Jó, não só de ouvir falar, mas é, experimentar. Então, claro que eu não estou falando aqui, gente, ora para passar necessidade. não, Não é isso. sim, sim, sim. Mas na necessidade, Deus vai prover, Deus Isso é muito vai. lindo. Né, a gente vai experimentar da presença dele, da provisão E dele. você fez o prático aqui no Nepal, hein? Só pra Foi você ver, então. porque, tipo assim, já é uma passagem muito cara, né, sair do Nepal. Sim. Na época eu lembro que foi quase R$ 6.000 a Meu passagem. Deus, naquela época, Naquela cara, época, é 2012, muito é dinheiro. muito dinheiro. E eu precisava de R$ 1.200 por mês para manter, no sentido de ter aluguel, comida. E aquela época o dólar estava mais baixo, então 1.200 no mês era ok para mim, como solteiro. É, E ainda conseguia ter uma reserva em caso de emergência. Mas ali também, nessa questão financeira para vir, Deus foi assim, provendo milagres e milagres e milagres. Porque eu sempre falo, quando conto essa história, eu tinha R$ 200 no banco,
E eu precisava de 6 mil para vir, mais 1.200 por 10 meses. E aí eu lembro do pessoal me perguntar, mas pra onde você vai? Eu já tinha formado Uhum. e a gente esperava 3 meses para viajar. Eu vou pro Nepal, mas aí quando a gente chegava na conversa do dinheiro, quanto você tem? Eu falei, tenho R$ 200. E como é que você vai? E cara, ou eu vou achar uma passagem de R$ 200, ou você vai trazer os outros 5.800. E foi o que ele fez. Ah, que legal. A passagem, pessoas para me manter durante esse tempo de 10 meses no campo. E foi Que legal. 100% cuidado de Deus. Aí você veio solteiro pro campo, chegou no Nepal, encontrou a amada. Conheci a Ruth Que aqui. legal, cara. Nesse tempo de prático, né, missionários 10 meses, nós não estávamos namorando nem nada, nós nos conhecemos como amigos. Uhum. Tínhamos praticamente assim, próxima à mesma idade, mesmo grupo de pessoas, de missionários aqui na época, nós éramos 4 do meu seminário e 2 do seminário dela, ela e mais uma. Então a gente estava sempre próximo e saindo junto, enfim. Mas voltando para o Brasil, depois do prático, a gente começou a sentir a falta um do outro, não via todo dia. E aí começou o namoro, o noivado e casamento e voltamos. Casaram já pensando em vir pro Nepal, né? Já, nós começamos a namorar e a gente já tinha a ideia de vir, porque quando eu estava aqui a primeira vez, 2012, os 3 primeiros meses Deus já tinha me começado a revelar algumas coisas sobre o campo aqui no Nepal, mas eu estava assim, um pouco receoso de pensar que era só uma questão de emoção, primeira viagem internacional, primeira experiência em missões transculturais. Mas desde ali o início, Deus estava me preparando para voltar. E quando a gente começou a namorar, já tinha essa ideia de casar e vir, tinha a bênção da família, da liderança daqui, casamos e voltamos. Que legal. Você falou da liderança e você hoje serve o projeto do Silvio, né? Sim, sim. Que é o Meninas, né? Meninos Olhos de Deus. Legal. Quando eu vim em 2012, eu vim para cooperar com o pastor Vinícius, no ministério dele é Oriente por Herança, com o trabalho de cuidado e o ensino teológico para líderes locais. E como você está fazendo aqui, né, a gente conversou um pouquinho, era bem isso também, viajar para os vilarejos, enfim. Eu conheci o Nepal em 2012, que não é o Nepal que hoje eu vejo no meu dia a dia, que a gente mora em Katmandu, na capital, mas era um Nepal bem mais rústico, com falta de muitas coisas, mas com algumas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então a gente dava apoio aos pastores locais, em 2012, mas ao mesmo tempo, enquanto eu ficava em Katmandu, descansando das viagens, eu fui interagindo com o projeto Meninos dos Olhos de Deus. Que legal. E a Ruth já servia nesse projeto com o pastor Silvio e a pastora Rose. Então quando nós casamos com a ideia de voltar, a gente já alinhou de voltar direto com meninos. E estamos, então, desde 2012 servindo. Legal. E aqui é a sua casa, você teve seu filho aqui, né? Pois é, meu filho nasceu aqui na época da pandemia, em junho de 2021. Graças a Deus também, mais um milagre, mais um testemunho de provisão de Deus, cuidado de Deus, de apoio de amigos, família, que temos aqui, né? E a promessa lá em Marcos que a gente ouve, de que quem deixa família recebe muito mais no campo, né? Mães e pais e amigos, a gente é prova disso. Não substitui, mas junta, né? Então a família vai crescendo e crescendo. E a gente teve todo esse apoio quando o Arthur nasceu. E sim, o Nepal a gente não consegue mais assim, separar a minha vida a partir de... Depois de solteiro, o Nepal tá ali, tá junto. Já tu há quantos anos aqui? Então, desde 2012, com um 11 tempinho anos? no Brasil, já para 11 anos já. Meu Deus, que legal. E, rapaz, o Nepal, ele é desafiador, né? Assim, você casou, tá aqui no Nepal. Fala pra gente, cara, porque eu queria muito ouvir de você o desafio de criar uma família no campo missionário. Você é desafiador mesmo, o ponto bom, os pontos assim meio difíceis. Não vou falar pontos ruins, né? Pontos difíceis. Sim. É sempre assim, estar fora do seu país de origem é sempre desafiador em muitas questões. A questão cultural, na questão do idioma e comida. Então pode parecer que isso até é coisa simples para quem vai a primeira vez. Nossa, tá falando que é difícil ficar lá por causa da comida, por causa da cultura. Mas é porque faz parte da gente, da nossa criação. Então faz falta, né? É bom quando a gente consegue matar a saudade de ir pro Brasil. Mas a maior dificuldade de estar, para mim, né? Para mim, eu sei que para Ruth também, minha esposa, é estar longe da família biológica, né? Família de sangue. Então, não participar de momentos que são muito importantes na família, sei lá, casamentos, nascimentos. Então, o Arthur nasceu aqui e, graças a Deus, pudemos voltar ao Brasil, mas eles só conheceram pessoalmente quando ele tinha 7 para 8 meses, né? Então, era só virtual. Eu acho que esse é o maior desafio, principalmente quando você está criando uma família, é não estar perto dos avós, dos primos, dos tios. Então a distância é muito, muito, muito complicado. É um desafio, né? Claro que também tem o desafio financeiro, mas eu quero alinhar a palavra do desafio financeiro também com a provisão mais uma vez. Porque eu lembro quando eu estava solteiro, como eu falei dos valores daquela época, eu sempre tive o que eu precisava para viver como solteiro. Quando casei, era de novo aquela questão, e agora, né? Porque você se torna um sacerdote do seu lado, de você ser o que vai prover. Então você está cuidando da sua esposa, né? Então, onde eu dormia como solteiro, eu não durmo mais como casado. O que eu fazia de
não precisar de muitos cuidados como solteiro, muda. Com esposa, você sabe bem também agora, Claro. depois com filhos. Então, isso foi um desafio na questão de pensar, e agora, como vai ser, né? Mas a gente casou, recebeu uma palavra de assim, irmãos mesmo sobre a provisão de Deus, a gente nós provamos disso. E quando a Ruth estava grávida, um casal de amigos, inclusive o pastor Vinícius, que é quem eu trabalhei no início, e a esposa dele, eles falaram sobre isso. Falaram, vocês vão ver que assim, o Arthur é do Senhor. É o Senhor que tem o maior amor por ele, não é vocês. E o maior responsável em cuidar dele é o próprio Senhor. Então, agora que vocês são em 3, Deus vai providenciar o que vocês precisam para os 3. Legal, cara. E se vier mais, que a gente quer 4 filhos, né? Então, para o 3, para o 4, para o 5, enfim. O número que Deus, de filhos que Deus nos der, a gente descansa. A gente não, claro, não descansa no sentido de não fazer nada, né? Não é o descansado que está lá na preguiça. Mas é o que descansa o coração em Deus. Então, desafio sim, por exemplo, a questão da distância, a questão do idioma, porque a gente veio, eu vim com o inglês e o idioma nepalês é totalmente diferente de qualquer outro idioma que a gente conheça, como português, inglês, dessa mesma origem. Mas, cara, eu acho que é isso, é entender também ele como indivíduo e não, assim, forçar uma questão de você tem que fazer ou ser o que nós fomos, porque a gente não sabe o que Deus tem para ele ainda, uma né? pessoa, né? Ele vai experimentar, eu acredito que seja muito difícil ele não se envolver, mas acho que o desafio maior é a distância, cara, ainda. Você assim, sente muita falta da família, né? Porque assim, a família, querendo ou não, quer ver a criança crescer. Sim, e assim... Quando também você casou, já veio pra cá, você tem uma outra vida, você tem... É isso que eu gosto sempre de falar, assim, com as pessoas, é que a vida nossa, como missionário, ela é completamente diferente. Sim. Nesse sentido, porque a gente, igual você também, você casou, veio pra cá, eu também casei, veio pra cá. Sim. Então a nossa vida é construída para as nações mesmo. Exato. Né? E é interessante perceber que em alguns momentos essa é a nossa vida, então ela se torna normal nesse sentido. A minha casa, a minha cidade, o meu supermercado, enfim. Mas quando a gente vai falando, a gente vai percebendo quão distante é essa realidade, por exemplo, do Brasil, né? Mas quando nós viemos, nós casamos e a Ruth, ela é gaúcha, eu falei, sou do Rio de Janeiro, ela é do Rio Grande do Sul, ela é de Novo Hamburgo. Então nós casamos lá, ficamos um mês na cidade dela, um mês no Rio de Janeiro, para despedir de família, amigos, igreja, e viemos para cá. Então, muitas pessoas achavam uma loucura a gente fazer isso. Inclusive, os pais dela vieram conversar, não achando que é loucura, são cristãos, servem o Senhor, amam, entendem o chamado, mas com cuidado de assim, vocês não acham que deveriam ficar um ano, né? Você também ouviu disso aí. Para você, porque é o primeiro ano de casado. E a gente, assim, conversando, cogitando, e uma pessoa que é muito importante para nós, que é a tia Z, que é missionária lá na Índia, ela conversando com a gente, ela falou assim, filhos, se vocês fossem para um lugar, ela falou, eu acredito que seja assim, um lugar que é zero conhecido de vocês, eu falaria, fica um pouco no Brasil, se conheçam melhor para vir. Só que Nepal nós já conhecíamos antes, eu e a Ruth. Então não era uma novidade. E a novidade de estar casado seria em qualquer lugar do mundo. Então a gente falou, por que não lá? Então casamos e 2 meses depois estávamos aqui. Vocês são muito bem queridos aqui? Sim, graças a Deus, muito bem cuidados. O trabalho que vocês fazem é muito bonito, né? Obrigado, cara. Com as crianças, é muito bonito, cara. Para quem quiser conhecer um pouquinho, a gente não vai se estender, claro, aqui, mas é meninasdonepal.com. Você acessa e conhece toda a história, que o projeto começou em novembro de 2000. A gente veio em 2012, o chão já tinha sido caminhado, arado lá pelo tio Silvio e a tia Rose. Estava mais tranquilo. Então, vocês podem ver vídeos, fotos, as histórias, né, das primeiras histórias até agora. E trabalha contra o tráfico, combate o tráfico sexual infantil e a exploração infantil no Nepal. Os números oficiais que nós temos é entre 12 mil e 15 mil crianças traficadas por ano. Nossa, cara. Do Nepal, massivamente para a Índia. Então, o nosso trabalho é de receber as crianças que são resgatadas, tiradas dos bordéis e que vêm para Katmandu de volta. É um trabalho muito desafiador você cuidar assim, dessas pessoas. Né? Sim. E acaba que a vida de vocês acaba sendo um exemplo, uma referência, né? Casamento. Sim. As meninas falam, olha, poxa, igual eu vejo vocês andando muito com o Arthur, né? Que é uma criança muito linda. Aí as meninas ficam assim, aquela coisa toda. Eu acho que elas começam a sonhar em ter uma família. E a gente orou muito sobre, perdão, te interromper, mas a gente orou muito sobre o seguinte, para o Arthur ser uma criança
não retraída, uma criança que fosse fácil de comunicar, de conviver, porque aqui, você sabe, a nossa família aqui tem 200 pessoas, vamos dizer assim. Então é sempre muita gente, todo mundo junto, fazendo muita coisa, e a gente não queria que ele fosse para nós uma desculpa de um empecilho de não vamos fazer. Legal. É claro que a gente respeitou aqueles primeiros meses do cuidado com a criança, até porque estávamos na pandemia na época, mas o Arthur a gente fala que é um parceirão. Então, assim, pro Brasil, quase 30 horas de viagem, cara, foi tranquilaço no avião, para ir, para voltar. Nossa, e lá no Brasil a gente vai em um monte de igreja, sabe bem, a agenda é sempre muito cheia. Ele foi em tudo, ficava nas classinhas de todas as igrejas, não chorava, participava de tudo e aqui também. Então, para você que talvez pense que o filho, né, ou filhos possam ser um impeditivo assim de você viver aquilo que Deus tem para você, pelo contrário. Se Deus deu é para acrescentar, para ser melhor. Dá mais então força, hoje, né? mais força. Hoje eu sou muito melhor com a Ruth e muito melhor com o Arthur, Que com legal. certeza. Completa, né? É o plano de Deus, né, mano? É o plano da família, de Deus. né? Eu acredito, sim. Completa aí, né? E tá aí, né? Já é um missionário, porque Já é. o que ele faz, né? Ele motivar as outras meninas, Sim. né? Gerar esse carinho, esse amor, essa vontade também de ser mãe, né? Sim, ser uma coisa é verdade. Através Principalmente para aquelas que sofreram o Sofreram trauma, né, do abuso e de serem traficadas, porque para elas a referência de homens é um homem abusador, né? Infelizmente. Meninas que recebiam até 60 homens por dia. Pelo amor de Deus. Então, assim, emocionalmente, psicologicamente, claro que a gente sabe ver e tem históricos nesses 22 anos de cura e restauração completa, assim, na alma, no coração, na mente, em tudo que Jesus fez. E a referência de homens de Deus é muito necessária para elas, assim, de ver, né, como você comentou, família mesmo sendo estruturada, e é uma das formas de incentivá-las a ter o que Deus sonha para elas. Meu Deus, é muito bonito, Igor. Igor, fala pra gente, cara, como que a gente pode entrar em contato com você, aquela pessoa que está em casa quiser entrar em contato com você, saber mais do seu ministério. Fala um pouquinho de você, assim, para as pessoas ter essa facilidade pra Obrigado. gente. Bom, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quer falar alguma coisa, talvez você, com essa entrevista você sentiu aí, nossa, acho que eu quero visitar o Nepal, tanto o pastor Lázaro quanto o Igor. Pode vir, vocês são bem-vindos. O meu e-mail é icesar, com S, tá? C-E-S-A-R, icesar85@gmail.com, e o Instagram é icesar85. Aí nesses dois canais a gente pode conversar. Se tiver qualquer dúvida que eu possa ser útil para você sobre missões, campo missionário, viajar para outro país, né? Assim como eu sei que o pastor Lázaro faz bastante no canal dele, no Instagram dele, é sempre muito útil. Eu não uso tanto o meu Instagram quanto ele. Já tivemos essa conversa, ele me incentiva muito, mas eu ainda assim fico aquela dificuldade de usar mais. Mas para conversar, pode me chamar. Legal. Uma coisa interessante para a gente finalizar o vídeo aqui é falar que também você também dá aula de inglês, né? Sim. Para aquela pessoa que... Você quer falar sobre isso também? Obrigado, posso. Na época da pandemia, Deus abriu a porta e falou sobre como Paulo usava de fazer as tendas para não sobrecarregar a igreja no sentido de ofertas e tal. Nós somos muito gratos a todos que ajudam a gente, tanto igreja como pessoas individuais. Mas a gente, como eu falei da provisão de Deus para o Arthur, né, que era mais um vindo, Deus abriu essa porta. Eu já dava aula de inglês no Brasil, mas aqui não, eu parei. Mas nesse tempo da pandemia eu voltei e consegui encaixar as duas coisas. Tanto o trabalho missionário, que é a prioridade, que não está de lado, quanto as aulas de inglês e também de português para estrangeiros, né? E não, especificamente falando com o nosso povo aqui de inglês. E é uma forma de ajudar nas despesas mensais, assim. Tem sido bênção, porque claro que a gente sabe que o dólar está muito mais alto, a situação econômica do país, né, sofreu algumas questões, claro, também pela questão do coronavírus, o mundo inteiro. Então Deus não nos deixou desamparados em momento nenhum, e uma das formas foi me permitir voltar a dar aula, que eu amo fazer. Isso é bom. Eu só puxei esse gancho porque eu tenho muito falado com as pessoas essa questão, né, do missionário, ele realmente conseguiu uma fonte de sustento extra. Ótimo. Isso vale muito a pena, né? Porque missões não pode parar. E a gente entende o valor, né? Que é um investimento de uma igreja e um missionário. Às vezes o missionário está numa igreja só, uma igreja pequena, e para a igreja investir na vida dele, às vezes ele fala assim, poxa, o pastor não acredita em mim, talvez não tenha o recurso para enviar essa pessoa para o Nepal, puxado, que é muito caro, gente. Se não fosse meus irmãos aí, a nossa igreja no Brasil, que ajudassem aqui, eu acho que eu não estaria, com certeza, eu tenho absoluta certeza que eu não estaria no Nepal. Então, assim, é muito importante, eu tenho falado muito isso, eu acho muito bonito isso, de você ter um recurso para ajudar, né? Eu acho que a igreja ainda
precisa ajudar sim, Sim, né, com sim. recurso financeiro, a responsabilidade espiritual também é da igreja, Sim, tem muitos sim. irmãos ali que podem te abençoar, mas também se você consegue uma fonte de recurso extra ali, isso é bom para você, é bom para o missionário. Sim. Então eu motivo assim, eu dou o máximo de força para que o missionário ele possa Até também porque, ter uma né, fonte de recurso extra. os nossos dons, talentos aí, inclusive na área profissional, vem de Deus Exato. pra isso, né, cara? É. Então não precisa parar. Assim, É tem para aqueles que podem estações, também, né? né? São as estações. Então quando eu vim, eu não precisava e nem tinha o tempo para isso. Depois mudou. Hoje eu posso e tenho tempo, então eu faço. Mas é isso como você falou, para quem pode, ainda mais hoje com tantas possibilidades do online, né? Então assim, acho muito válido também, acho muito legal. Eu falo de experiência própria, né? Não, é muito bom. Ajuda demais a conta, Sim. ajuda demais. Igor, muito obrigado por essa entrevista. Imagina, cara. Cara, Prazer. graças a Deus consegui. Sim, sim. Gente, eu enrolei o lábio, hein? Mas, cara, foi muito bom, muito gostoso conversar com você. Deus te abençoe, Amém. meu irmão, te abençoe. Te dê aí muito mais estratégia para você alcançar Amém. mais outras nações. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Gente, você que está em casa, muito obrigado por ter assistido até agora. Fique com Deus